1 Tessalonicenses 5:16 ao 22. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira expressão que nós encontramos no texto que acabamos de ler é sobre regozijo. Nós falamos outro dia aqui, ministramos aos irmãos a respeito do regozijo, o desejo que o Senhor Jesus Cristo tinha ou teve para com seus discípulos e naturalmente tem para com todos nós. Ele desejou para os seus discípulos que o gozo deles fosse completo. E Deus quer que o nosso gozo, que a nossa alegria, ela seja completa. Isso significa o quê? Significa que para nós nos regozijarmos, para nós nos alegrarmos, nós não dependemos de coisas externas para estarmos alegres. Porque nós temos a fonte do regozijo, a fonte da alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Para ilustrar isso, eu vou só te lembrar, a mulher samaritana, quando ela foi ao poço, ela foi levando um cântaro para buscar água do poço, mas ela manteve um diálogo com Jesus, Jesus manteve um diálogo com ela, e chegou um determinado momento que o Senhor Jesus disse para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Então, o que Jesus estava dizendo? Qualquer que beber desta água, a água do poço simboliza coisas externas, as coisas aqui desta vida. Jesus está dizendo: tornará a ter sede, nunca terá a sua sede mitigada, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Então, quando nós bebemos da água da vida, bebemos de Jesus, a nossa fonte, essa fonte passou a jorrar dentro de nós. Jorrou na vida de Paulo. Por isso que Paulo aqui está escrevendo aos Tessalonicenses, da mesma forma que ele escreveu aos Filipenses, desde a prisão. Ele disse: regozijai-vos sempre, e outra vez digo, regozijai-vos. Aqui ele está escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo para eles: regozijai-vos sempre. Daí nós podemos observar que a vida do apóstolo Paulo era uma vida de regozijo, não importava para ele as circunstâncias que ele estava vivenciando, ele estava sempre alegre, porque ele tinha Cristo na vida dele. Assim como eu e você temos Cristo em nossa vida, Cristo é a razão da minha, da sua e da nossa alegria. Cristo é a razão do nosso regozijo. Bendito seja o nome do Senhor. Vou para o outro versículo, porque não quero me delongar tanto. O outro versículo, versículo 17, também contém uma ordem. O versículo 16 é uma ordem: regozijai-vos sempre. Não é uma escolha, é para nós estarmos sempre regozijando. No versículo 17 nós temos também uma outra ordem: orai sem cessar. E aí alguém poderia argumentar ou contra-argumentar, perguntar, questionar: pastor, como é que eu faço para orar sempre, orar sem cessar? Significa o quê? Que eu tenho que ficar em casa, ajoelhado o tempo todo? Não. Orar sem cessar é viver uma vida de oração. Onde você estiver, andando em casa, andando na rua, dentro do carro, quando você tiver de novo a oportunidade para tomar ônibus, avião, enfim, no seu trabalho, na sua escola,
onde você estiver, onde nós estivermos, nosso coração precisa e deve estar ligado com o trono da graça. Devemos estar em constante oração. Fala nisso, anota aí. Porque desde ontem que veio no meu coração ensino, 296, Jardim da Oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, não é? Em constante oração. Então, orar sem cessar. Não deixe para orar quando você estiver no fundo do poço. Lembra de Jonas? O Senhor deu uma determinação a Jonas, ele buscou um outro rumo, comprou passagem, você conhece a história, pagou um preço, não é? Entrou no navio, desceu, foi lá para o porão, a tempestade se levantou, os marinheiros ficaram agitados, jogaram tudo que tinha no barco para fora, depois foram lá no porão, encontraram Jonas, ele reconheceu o erro, pediu para jogar no mar. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou, e ao jogarem Jonas no mar, Deus providenciou um peixe grande, uma baleia, para tragar Jonas. E aí quando ele estava lá no ventre da baleia, lá no fundo do mar, lá a Bíblia diz: eu me lembrei do Senhor e fiz a ti a minha oração. Não espere chegar este momento, você estar lá no fundo do poço, para você ter comunhão com Deus. Onde você estiver, mantenha a sua comunhão com Deus através da oração. Ore sem cessar, em todo tempo, em qualquer circunstância, nunca deixe de orar. Busque a presença do Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós que muitas vezes pensamos que Deus se distancia de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos de Deus. E quando nós percebemos que nós estamos um tanto distantes dele, nós temos que nos voltar para ele. Por isso que em vários trechos da Bíblia nós encontramos a Bíblia dizendo: tornai vós para mim, voltai para mim. É isso que Deus quer, que nós nos voltemos para ele. Quiçá, né, esse momento que o mundo está vivendo é um chamamento de Deus. Ei, eu quero que vocês estejam mais perto de mim. Eu quero que vocês busquem mais a minha face. Então é tempo de buscar ao Senhor. Orai sem cessar. Versículo 18 diz assim: em tudo dai graças. Ah, pastor, como é que eu vou dar graças nesta situação que eu me encontro? Essa situação de desespero, o governo está mandando fechar tudo, eu não sei o que será do meu amanhã, eu não sei o que vai ser das minhas contas, eu não sei o que vai ser da minha empresa, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha família. Dar graças. Veja, a palavra de Deus está dizendo, não é para você dar graças por isso, mas é para você dar graça apesar disso. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Presta atenção. Você está dentro da sua casa, muitas vezes se queixando, né? Gostaria de estar lá fora, lá na rua, estar trabalhando, mas você está na sua casa, você está respirando, você está se alimentando, você está no meio do convívio aí da sua família, dos seus, do seu esposo, da sua esposa. Agora pense bem, quantos que estão por causa deste coronavírus isolados, mas isolados na UTI de um hospital, isolados numa enfermaria, agonizando, quem sabe, isolados da família, isolados de tudo e de todos, estão nessa situação. Veja que a sua situação não é a sua e a minha, não é tão grave. Então vale a pena você abrir a sua boca, em vez de ficar reclamando, murmurando, se queixando, se lamentando. Não, seja agradecido, seja agradecida a Deus. Deus tem te dado vida.
Deus tem te dado o dom da existência. Deus tem te dado o fôlego de vida. Você tem um teto onde você pode se abrigar. Você tem uma família com quem você pode conviver. Você já pensou naqueles que estão sem teto? Você tem um teto para se abrigar. Então agradeça a Deus. Você pode não ter muitas iguarias à sua mesa, mas você tem o pão de cada dia. Então seja agradecido, seja agradecida ao Senhor, seu Deus, ao Senhor, nosso Deus. E por que é que eu devo ser agradecido? Porque a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus. Quantas vezes nós oramos, não é? Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, me revela, eu quero saber, eu quero conhecer a tua vontade. O Senhor, teu Deus, Senhor nosso Deus, Ele está lhe dando a oportunidade de você fazer a vontade dEle neste momento. Ser agradecido. Então agradeça ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, para convosco. Versículo 19. Não extingais o Espírito, porque é que nós estamos conclamando você para estar conosco. Porque há em nosso coração uma preocupação com a sua alma, com a sua vida. Porque se nós não tivermos ou não mantivermos este momento de comunhão com Deus, sabe o que vai acontecer? A chama vai se apagar. A chama vai se apagando pouco a pouco, pouco a pouco. Daqui a pouco você vai estar perdendo o desejo de orar, o desejo de cultuar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de meditar na palavra do Senhor, o desejo de estar aos pés do Senhor. E quando isso acontece é porque a chama vai se apagando, vai se extinguindo. Mas a palavra de Deus está dizendo, não extingais o Espírito. Em outras palavras, não deixe a chama se apagar. Esta chama que se acendeu no seu coração, ela precisa ser alimentada. E ela só pode ser alimentada através da oração sem cessar, através do regozijo espiritual, através da meditação contínua na bendita e gloriosa palavra de Deus. Em vez de você ficar pensando e alimentando a sua mente, o seu coração, a sua alma com pensamentos negativos, com notícias, essa avalanche de notícias, de previsões catastróficas, em vez de você ficar se alimentando com isso, desligue a televisão. Se desligue um pouco das coisas aqui do mundo para manter a sua chama acesa, para manter o seu coração ardente. Amém? Não extingais o Espírito, mantenha a chama acesa. Não desprezeis as profecias. Observe que o apóstolo Paulo, ele não escreveu, não desprezeis as profetadas. Há muitas profetadas por aí. O Facebook, por exemplo, virou um campo fértil para profetadas. Não se alimente disso. A verdadeira profecia está aqui, ó. É a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Não desprezeis as profecias. A principal profecia, a palavra de Deus. Agora, existe pessoas a quem Deus usa? Existe. Eu sou prova. E tenho visto o cumprimento de muita coisa que Deus usou pessoas para falar comigo, ainda na minha juventude, e tem se cumprido até o dia de hoje. Deus usa. Deus usa homens e mulheres para revelar o seu querer a quem Ele quer. Então a Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Não examinai tudo. Retende o bem. Observe que Paulo diz aqui, examine tudo, mas ele não diz assim, ó, retenha tudo. Examinai tudo, retende o bem. Em outras palavras, quando você for comer peixe,
Quando a gente vai comer peixe, a gente procura tirar os espinhos. Então, tire os espinhos, retenha o bem, examine tudo, mas retenha o bem, aquilo que não serve, aquilo que é escória, deixe de lado, abandone, fique com aquilo que é bom. Por exemplo, abandone os pensamentos negativos, traga à tua memória, à tua lembrança, aquilo que lhe traz esperança. Amém? Abstende-vos de toda aparência do mal. É aqui que eu quero parar para conversar com você um pouquinho. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz assim: o avisado vê o mal e foge, mas o tolo faz ao contrário, não é? Vamos pensar. A situação que nós estamos vivendo. Vamos correr um pouquinho para as notícias. O que as autoridades estão dizendo? Fique em casa. Por que vocês acham que as autoridades estão nos orientando a ficar em casa? E por que é que você está dentro de casa? Por que é que muitos irmãos e irmãs têm pedido oração aqui, quase que desesperados? Pastor, ora pelo meu esposo, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Nós mesmos pedimos oração pela nossa filha, porque estão na linha de frente, estão frente a frente com o perigo. Por que as autoridades estão nos orientando a ficar em casa? Porque existe um mal lá fora. Existe um perigo mortal lá fora. Por isso que as autoridades estão dizendo para nós fugirmos deste mal. Quem se arriscar a ir, a ficar lá fora, não estou dizendo ir, a ficar lá fora o dia inteiro, como se nada fosse acontecer, fatalmente poderá ser atingido por este mal. Agora, vai ser atingido pelo mal por quê? Porque não recebeu o aviso? Não, é porque recebeu o aviso e não deu ouvidos, não deu atenção às orientações das autoridades. Então eu quero que você reflita comigo. Existe um mal muito maior. Existe um vírus muito maior, um vírus muito mais cruel, que não mata o corpo. Existe um vírus bem mais cruel, que ele deforma o corpo, deforma o ser humano, sim, mas ele é mais cruel porque ele mata a alma. Mata no sentido de cortar o relacionamento do homem com Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o pecado é pior do que este vírus. E a Bíblia está dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Fuja. Não fique perto, para você não ser contaminado, para você não ser contaminada. O avisado vê o mal e foge. A palavra de Deus está avisando, os pastores, os pregadores estão sempre dando aviso para nós vivermos uma vida separada. Separação é santificação. E o que a Bíblia diz? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos viver separados de tudo aquilo que o mundo oferece. Fugir da aparência do mal. Fugir do mal. Vivermos isolados do mal, para nós termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nosso Deus. Mas eu quero ainda te lembrar de que existe um mal que está prestes a chegar, muito pior do que este vírus. Que mal é esse, pastor? É a grande tribulação. Se você está um pouco assustado, um pouco alarmado com o que você está vivendo, com o que o mundo está vivenciando, todo mundo isolado, todo mundo espantado, muitas pessoas em pânico por causa de um vírus. Eu ia usar o termo aqui, vírusinho,
Mas não vou usar esse termo para ninguém pensar que eu estou minimizando o problema. Não estou minimizando. Mas a grande tribulação que se avizinha é um mal muito pior. Por isso é chamado na Bíblia de grande tribulação. E você sabe o que é a grande tribulação? A grande tribulação, ela vai começar no exato momento em que a igreja for arrebatada aqui desta terra. E tudo que nós estamos vendo são sinais de Deus. São sinais de Deus de que a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, está muito próxima. E mais do que nunca, eu e você precisamos estar devidamente preparados para subirmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. O avisado vê o mal e foge. Se você não quiser ficar do lado de fora, como as virgens loucas que não tinham azeite em suas vasilhas e as lâmpadas estavam se apagando, se você não quiser ficar do lado de fora quando o noivo chegar, mantenha a chama acesa no seu coração. Se está faltando azeite, enquanto a porta da graça está aberta, aproxima-te de Jesus Cristo, através da oração, da leitura, da meditação da palavra. O céu está aberto. A torneira da dispensa do azeite de Deus continua aberta. Então você pode ir lá e encher o seu vaso de azeite. Estou falando para você, estou aqui, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Nós, eu e você, temos celular. E quando o celular está acabando a bateria, ele mesmo informa que está acabando a bateria, está com pouca carga. O que você faz? Como a gente não quer ficar sem o celular, não é? O que a gente faz? Imediatamente nós conectamos o celular na tomada para poder recarregar a bateria do celular para que ele continue vivo. Nós precisamos fazer um exame a cada momento das nossas vidas para ver como está a nossa bateria espiritual. Jesus está voltando. Os sinais estão demonstrando que Jesus está às portas. Eu vou repetir. Os sinais estão demonstrando que o Senhor Jesus está às portas. Como está a bateria do seu celular? A bateria da sua vida? Como está o sinal? Dá uma examinada. Pare um pouco. É tempo de pensar. Deus está reservando esse tempo para nós refletirmos. Então reflita, pare, reflita. Tem um mal muito maior que está se avizinhando da humanidade. A grande tribulação. Nem queira saber, nem queira imaginar o que será a grande tribulação. Isso que está acontecendo não sei nem fazer aqui a comparação, tá? Do que vai acontecer na grande tribulação. Isso aqui não é para pôr medo em você, não. Isso aqui é para despertar a sua consciência. E não sou eu. É o Senhor nosso Deus que está despertando a nossa consciência. E eu tenho plena certeza, plena convicção, se você tem temor a Deus, se você quer ser crente de verdade, eu tenho certeza de que após este momento que nós estamos vivendo de isolamento, nós vamos sair mais fortes deste vale. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai sair mais forte. Você vai sair com seu coração com a chama ardendo, a chama acesa, não deixe apagar. Aquela apatia que dominava o teu ser, o teu coração. Não sei se eu vou na igreja hoje, não sei se eu vou no culto, não sei se eu vou na escola dominical. Deixa eu usar aqui o termo claro. Aquela vida relaxada, né? Aquela vida tranquila, cômoda, né? Ir na igreja quando podia ou quando queria, quando achava que deveria ir.
culto de ensino, escola dominical, culto de domingo, menosprezando às vezes até a Santa Ceia. Eu tenho plena certeza de que isso vai mudar. E precisa mudar. Porque Jesus vem buscar uma igreja comprometida com Ele. Jesus vem buscar uma igreja comprometida com as coisas de cima. Jesus vem buscar uma igreja comprometida com o reino de Deus. Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura. Jesus vem buscar uma igreja remida, um povo remido, um povo lavado, com as suas vestes branqueadas no seu precioso sangue. O avisado vê o mal e foge. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Assim como nós estamos fugindo do coronavírus, fuja do pecado. Fuja da grande tribulação. Pastor, para onde eu vou fugir? Corra para os braços de Jesus. Pastor, para onde eu vou fugir? Corra para os pés do Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus nós temos a segurança. Só em Jesus nós temos o refúgio que nós precisamos, que nós necessitamos. Em Jesus nós temos o verdadeiro abrigo. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. E nós não podemos, em hipótese alguma, sair desta fortaleza. Nós temos que permanecer nesta fortaleza, nesta rocha, neste refúgio, enquanto o mal estiver aí fora. Não estou falando do vírus agora não. Enquanto o mal estiver aí fora, nós temos que permanecer em Jesus, isolados em Jesus, para fugir do mal que está aí e do mal que se avizinha, que é a grande tribulação. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua família, os seus familiares. Que a bênção de Deus alcance a todos vocês. Que a bênção de Deus, a bênção da salvação, alcance os seus familiares que ainda não se decidiram por Cristo Jesus. Nós oramos para que eles tenham um encontro real e verdadeiro com Jesus, enquanto a porta da graça está aberta. Se porventura, entre os que estão vendo esta live, estão participando conosco, se porventura há alguém que está nos ouvindo e vendo, que ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, não deixe passar a oportunidade. Hoje é dia aceitável. O dia de amanhã não me pertence nem pertence a você. O dia de amanhã a Deus pertence. Nós temos que viver o dia de hoje. E a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E você que está vivendo uma vida mais ou menos, sabe aquela vida no banho-maria, vida espiritual no banho-maria? Tanto faz como tanto fez. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, viveu esse tempo todo despreocupado com tudo que é relacionado a Deus e as coisas espirituais, dando vazão aos seus desejos, às coisas que o mundo oferece. É tempo de voltar para Deus. Aproveite a oportunidade. Volte para Deus. Volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo está te esperando de braços abertos para te dar um abraço, para colocar um anel no seu dedo, para colocar calçados novos, para te dar vestes novas. Significa que Jesus quer restaurar a sua condição espiritual. Na casa do Pai tem pão com fartura. Pare de comer bolotas. Venha para a casa de Deus, porque na casa do Senhor tem pão com fartura. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu lar. Nós vamos orar